O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a censurar as cidades onde fora realizada a maior parte de seus milagres, porque não se tinha convertido. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se os milagres que foram realizados no meio de vós tivessem sido feitos em Tiro e Sidônia, há tanto tempo, elas teriam feito penitência, revestir-se de cilício e cobertos de cinza. Pois bem, eu vos digo, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia serão tratados com menos dureza do que vós. E tu, Cafarnaum, acaso terás erguido até o céu? Não, será jogado no inferno. Porque se os milagres que foram realizados no meio de ti tivessem sido feitos em Sodoma, ela existiria até hoje. Eu, porém, vos digo, no dia do juízo, Sodoma será tratado com menos dureza do que vós. Irmãos e irmãs, a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, você que acompanha conosco essa transmissão, a liturgia de hoje nos fala de algo muito importante, de como Deus age na história e como os milagres que Jesus fizeram e as pessoas ainda não acreditaram nele. A primeira leitura do Êxodo fala de algo importante de Moisés, aquele que foi escolhido por Deus para libertar o povo da escravidão. Mas antes disso, a gente tem que entender que lá a história de José no Egito. José foi um grande rei no Egito e ajudou muito. Só que assumiu um novo rei, começou a perseguir José e também percebeu que o povo de Israel, os hebreus, estava crescendo muito. Então o rei ficou amedrontado. Por isso, então, ele manda matar todas as crianças, os meninos que nascessem naquela época, para não aumentar a população, medo de uma revolta. Porque o povo de Deus estava sendo escravizado, maltratado de todos os jeitos. Então Moisés é aquele que é tirado das águas, e Deus tem um projeto para ele, preservou a sua vida, para que ele fosse o libertador daquele povo da escravidão. E percebe então que José, aquele que ajuda o seu povo, agora Moisés assume esta missão. E ele tem compaixão do seu povo que sofre, o povo hebreu. E a partir daquele momento, então, a sua ira se volta contra aqueles que perseguem, que maltrata. O que é importante a gente entender de tudo isso? É que Deus sempre age na história. Agiu no passado e continua agindo na vida de cada um de nós. Não é um Deus fora do contexto. Não é um Deus alheio ao sofrimento humano. Deus se faz presente durante toda a existência, e a gente chama isso, na história da salvação, Deus sempre renovou a humanidade. O seu povo sempre foi um povo perseguido, mas Deus sempre caminhou para libertar o seu povo. Liberta da escravidão do Egito, leva para o deserto através de Moisés, realiza as maravilhas, e no deserto o povo já começa a reclamar de Deus. Então o que nós vamos percebendo? É que nós, de forma geral, desde o antepassado até hoje, somos um povo de cabeça dura, de coração duro, petrificado, porque não ouvimos a voz de Deus, não transformamos a nossa vida segundo a vontade do Senhor. Quantas vezes nós queremos fazer a nossa própria vontade, e aí quando dá, porque Deus, não sei o que, não tem nada de Deus não, é você que fez sua decisão, você decidiu, você não pediu a opinião de Deus.
Então, muitas vezes a gente quer culpar Deus por tudo. Mas grande parte das coisas que acontecem na nossa própria vida, o culpado sou eu e mais ninguém. Só que é muito fácil dizer que jogar tudo para o outro. Tem gente que tem ensino de vitimismo. Tudo ela é vítima. Enquanto não aprender a ser autônomo e lidar com seu próprio eu, não vai ser uma pessoa feliz. Vai ser sempre aqueles que reclamam de tudo, que nunca está bom. E essas pessoas não estão longe não, somos nós mesmos. Então, como nós lidamos consigo mesmo? As soluções dos nossos problemas estão em nós, também as dificuldades estão em nós. Então, quer dizer, como nós lidamos com isso? Deus, ao longo da história, nunca abandonou o seu povo, apesar de nós sermos um povo de cabeça dura, de coração duro, para se converter. Quantas vezes a gente ouviu assim nas orações? Vamos rezar pelos pecadores, pela conversão do fulano, do cicrano. Gente, podemos rezar até. Se a pessoa não quiser, ela nunca vai se converter. E aí o que a gente faz? Diz para o Senhor: oh meu Deus, eu peço tanto, o Senhor não me atende. Deus deu um princípio para nós muito sério, que é o livre-arbítrio. Deus não invade a minha privacidade. Ele só vai fazer maravilhas na medida em que eu me colocar: Senhor, seja feita a tua vontade. Podemos rezar pelos pecadores? Podemos e devemos. Mas a conversão não depende de nós. É Deus que vai achar o jeito e o modo na hora certa. Só que tem duas formas de converter. Básica: ou é pela dor, ou é pelo amor, só isso. Tem gente que naquela dor, naquele momento mais difícil, de perca de tantas coisas, é o momento da conversão. E olha que eu atendi muita gente que na pandemia se converteram. Achava que estava perdendo tempo na vida, e quando parou, falou: mas eu estava perdendo tempo mesmo, só porque eu não buscava a Deus. E é hora de buscar o Senhor, como nos ensina então o quê? O salmista de hoje. Humildes procurai o Senhor Deus, e a vosso coração reviverá. Buscar o Senhor Deus com toda a força, com todo o coração. Quantas coisas se a gente tivesse o empenho que a gente tem para buscar as coisas do mundo, tivesse o mesmo empenho para as coisas de Deus, a nossa vida de fé seria outra. Imagine um atleta que tem que fazer tanta coisa para poder jogar um momento ali, e se perdeu, acabou. Alguém que estuda para passar no concurso, foi bem, parabéns. Se não foi, vai continuar estudando, esforçando. Não é para desanimar, não. Então Deus está sempre do lado dos humildes, aqueles que se colocam com todo o seu ser diante dele. E aí a gente tem que aprender a rezar. Como que a gente reza? Senhor, faz isso para mim, que se você fizer isso, eu te dou isso. Parece que a nossa oração com Deus é troca. A gente pode fazer um sacrifíciozinho? Pode e deve também. Mas não é por isso que a gente vai converter e tocar o coração de Deus. O que toca o coração de Deus é uma pessoa humilde, que se coloca diante dele. Bota o joelho no chão e reza. Como uma colega minha aqui do santuário reza. Ela fala assim: Frei, eu rezo assim: Senhor, que seja feita a tua vontade. Se coincidir com a minha, melhor, Senhor. Mas ela colocou a vontade de Deus em primeiro lugar, pelo menos aparentemente, né? Então, muitas vezes a gente não sabe rezar também. A gente quer pedir as coisas que muitas vezes não é o melhor para mim neste momento, mas pode ser daqui a amanhã ou depois. Então, ao longo da vida, a gente tem que aprender essas coisas. Depois, o evangelho de hoje traz algo muito importante. Jesus questiona a nossa fé. Ele diz assim: se tantos milagres se foram realizados nessas cidades, e eles não se converteram, se tivesse feito em outros lugares, eles teriam se convertido. Então aqui entra dois elementos importantíssimos que a gente tem que ter. Primeiro, a fé. O milagre acontece quando a gente tem fé e acredita. Então Jesus questiona a incredulidade deles e também a nossa. Será que nós realmente acreditamos plenamente?
Será que eu posso dizer, eu creio, Senhor, e pode acontecer tudo do meu lado que eu vou acreditar sempre? Ou eu tenho que pedir, Senhor, eu creio, mas aumenta sempre a minha fé, porque eu tenho minhas fragilidades, nem sempre eu sou fiel. Quantas vezes a gente forma a nossa vida conforme a gente acredita e Deus vai, não é por aí não. Faz uma viravolta na vida da gente, e muitas vezes para melhor, só que entender isso nem sempre é fácil. Então, quando as coisas, a gente pede a Deus, quando a coisa começa a sair do controle, fala, não, Senhor, não é por aí não. Ou a gente reza confiante e diz, Senhor, seja feita a tua vontade, ou senão a gente não acredita e não tem fé verdadeira. Olha, gente, nesse tempo de pandemia, eu ouvi tantas experiências bonitas de fé, que eu ficava me questionando. Eu que sou uma pessoa de Deus, que vivo para Deus, será que eu teria uma fé assim para enfrentar os desafios da vida? Frente a uma doença, pessoas que estavam desenganadas na UTI com Covid e recuperaram. E uma pessoa me disse assim, me marcou muito, porque disse assim, Frei, a única coisa que eu pensava lá, não era só a minha morte, eu pensava na minha família. A família era para mim o lugar mais importante. Eu falava assim, como que eu vou viver sem a minha família? E falava para o Senhor, Senhor, me dá uma nova chance, me dá uma nova oportunidade. E a família inteira teve. Mas só ele ficou muito mal. Depois ele recuperou e veio se confessar à família inteira e disse assim, Frei, hoje aquilo que parecia importante na minha família não é mais. Hoje eu quero viver o essencial da minha família, é estarmos juntos e priorizar aquilo que é mais importante. Isso é para você, Priscila e Fábio. Depois desses 25 anos de caminhada, de vivência de fé, dos valores que vocês receberam aqui aos pés de Santo Antônio, o que é mais importante na vida de vocês? É o amor de vocês. Os filhos que Deus concedeu, cada um vai seguir o seu caminho. Não é problema deles, cada um faz as suas opções. Agora vocês não. O amor de vocês tem que ser um para o outro a vida inteira. Até que a morte os separe, vocês disseram no dia do casamento, né? Então vamos continuar firme. Que Deus possa abençoar, fortalecer vocês neste amor e que Santo Antônio, que sempre esteve do lado de vocês, os abençoe hoje e sempre. Amém.